canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, começando esse vídeo, passando a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Vamos pros jogos. Bom, nesse sábado, 6h30 da noite, vamos ter Internacional e Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro. E no mesmo horário também aqui. Bom, gente, no mesmo horário vamos ter Bragantino e Grêmio, 6h30 da noite nesse sábado. 9h da noite, Corinthians e Mirassol, 9h da noite, nesse sábado também. No domingo, 4h da tarde, Vitória da Bahia e Vasco da Gama. Domingo, 4h da tarde. Domingo, 8h30 da noite, Cruzeiro e Sport. Domingo, 8h30 da noite. Vamos lá, gente. Domingo, 4h da tarde, Clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras. Domingo, 4h da tarde. Domingo, 6h30 da noite. Vamos ter aqui também Flamengo e Bahia. E no mesmo horário, aqui também vamos ter o jogo entre Fortaleza e Juventude. Assim como também vamos ter às 8h30 da noite. Esses jogos que passei agora, às 6h30, né? Porque às 8h30, Santos e Ceará. Santos e Ceará, domingo, 8h30 da noite. Série A, Campeonato Brasileiro, rodada do final de semana. Vamos lá, gente. Resultados aqui dessa sexta-feira também. O São Paulo venceu o São Lourenço por 2-0. Libertadores Feminina. O Inter de Minas venceu o Boston City por 3-0. Campeonato Mineiro do Módulo 2. Aqui também tivemos a vitória do Araucária sobre o Samas por 3-0. Campeonato Paranaense Série C. Aqui também o Serra venceu o Linhares por Vamos ver aqui certinho. Serra 3, Linhares 2. E o Serra, com esse placar, passou para a final do Campeonato Capixaba da segunda divisão e, de quebra, se garantiu na elite. Se garantiu na primeira divisão do Campeonato Capixaba de 2026. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Resultados aqui. O Egito venceu o Chile 2-1, Copa do Mundo Sub-20. Aqui também tivemos Paris FC 2, Lorient 0, Campeonato Francês. Também aqui tivemos pelo Campeonato Alemão, Colônia 1, Hoffenheim 0. Pelo Campeonato Espanhol, Osasuna 2, Getafe 1. Pelo Campeonato Italiano, Sassuolo 1, Hellas Verona 0. Campeonato Italiano. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Estoril e Casa Pia 2-2, Campeonato Português. Bournemouth 3, Fulham 1, Campeonato Inglês. Também aqui. Bom, partiu o Mercadão da Bola agora. Bom, gente, a primeira notícia que eu vou trazer é uma notícia triste, gente. Infelizmente triste. Aconteceu no final de semana passado, tá? Mas os amigos sabem, né? Eu procuro trazer várias notícias de uma vez só. Então tive que guardar essa notícia para passar nesse vídeo. E, bom, o jogador Billy Vigar, um jogador que estava na base do Arsenal desde os 14 anos, ele estava atuando pela 7ª divisão inglesa no Leicester City. Beleza? E, bom, infelizmente, ele estava num jogo contra um time que eu me esqueci agora.
também da quarta divisão, ou também da sétima divisão inglesa. E o que aconteceu? O estádio era murado, e me parece que numa corrida lá com os jogadores, numa dividida, ele acabou se chocando contra o muro, do estádio, e veio a falecer, né? Um jogador me parece, ele tinha 18 anos, gente. Infelizmente, né? Aconteceu essa fatalidade, infelizmente, uma situação complicada, né? A gente tem que relatar isso, mas, né? Infelizmente, devido à falta de segurança, isso veio acontecer. Vamos em frente, galera. Agora sim, gente, mudando para assuntos relacionados a outras coisas do futebol, né? No próximo dia, eu vou dar uma checada só no dia, tá? Para não passar errado para os amigos. Então, a notícia que eu vou passar agora é a seguinte: o Gerard Dusseuani, treinador, foi demitido do Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Esse clube começou muito mal o campeonato alemão, até agora não venceu nenhum jogo, tá? E no momento, até onde eu pesquisei, não há um novo treinador para o Borussia Mönchengladbach, beleza? Mas eles estão à procura, né? Vamos em frente. Bom, gente, Ilir Ahmed, esse jogador é um jogador saudita, estava jogando no Usai, me parece que é esse o nome do time, lá na Arábia Saudita. Esse jogador foi contratado pelo São José do Rio Grande do Sul e se torna o primeiro jogador saudita a jogar no São José, lá, né, no Rio Grande do Sul. 70 anos depois, o Atlético de Madrid voltou a marcar 5 gols no Real Madrid, né? Vamos lembrar que o Atlético de Madrid, no último final de semana, venceu o Real Madrid pelo placar de 5-2 e fazia 70 anos que não conseguia esse feito. Beleza? Uma outra situação também aqui é sobre... Bom, gente, vai até setembro de 2030 o contrato de Giai, renovado, né? Com o Palmeiras. Também aqui é de 4 temporadas o novo contrato de Bernal com o Barcelona. E Laurent Blanc, esse treinador, foi demitido no último final de semana pelo Al Ittihad da Arábia Saudita. E detalhe, né? Somente nessa sexta-feira foi que o Al Ittihad da Arábia Saudita confirmou seu novo treinador. E se trata do português Sérgio Conceição, aquele mesmo, ex-Porto, ex-Milan, agora vai assumir o Al Ittihad da Arábia Saudita. Vamos lá, gente. Graham Potter, treinador, foi demitido do West Ham da Inglaterra. Nuno Espírito Santo, treinador português, novo treinador do West Ham da Inglaterra. Fernando Henrique, goleiro, aquele mesmo, ex-Fluminense, ex-Ceará, ele renovou o contrato com o Rio Branco do Espírito Santo para 2026, mas vai jogar a taça Fares Lopes, lá do Ceará, pelo Vila Real do Ceará, beleza? Vamos lá, gente. O Vitória das Tabocas, o Vitória de Santo Antão, está contratando, né? Aí, para o Campeonato Pernambucano Série A2, que está em andamento. E, bom, contratou o meia Marquinhos, que estava no América de Natal, estava jogando a Série D, né? Pelo América de Natal, e vai jogar pelo Vitória das Tabocas, pelo Vitória de Santo Antão, a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Assim como também contratou o atacante Yuri Mamute, com passagem pelo Náutico, pelo Botafogo. Bom, vai jogar pelo Vitória. Esse restante, né? De Campeonato Pernambucano Série A2. Bom, o Asa de Arapiraca também está se mexendo. O goleiro Cris, que está no Vitória das Tabocas, né? Disputando a Série A2 do Campeonato Pernambucano, já acertou com o Asa de Arapiraca de Alagoas para 2026. Goleiro, né? O outro goleiro, Paulo Genesini, é outro reforço do Asa de Arapiraca para 2026. O Anderson, mais um jogador acertado com Asa de Arapiraca para 2026.
Vini Locatelli estava no Itabaiana de Sergipe e é mais um reforço do Asa de Arapiraca para 2026. Vamos lá, gente. O Rio Branco de Americana, para a Série A3 do Campeonato Paulista, fechou a contratação do goleiro Matheus Inácio, que já passou, por exemplo, pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco. Fábio Matias, treinador, fechou com a Portuguesa de Desportos para 2026. Bom, gente, o Santos assinou o primeiro contrato profissional do jogador Vinícius Rocha. Vai até 2028. Bom, gente, segundo notícias, e eu vou trazer essa notícia muito baseado no fato de que essa rádio tem por marca transmissão de futebol, né? É uma das marcas dessa rádio. A Transamérica, essa rádio, segundo informações, irá deixar de existir pelo Brasil inteiro. Ao menos com esse nome, Transamérica. Esse nome vai deixar de existir. E segundo informações, o nome adotado, que será adotado, né? É TNC, beleza? Apenas isso. Vamos em frente. Bom, gente, Adão Meia fechou com o Itapipoca do Ceará para a Taça Fares Lopes, né? Ia falar Série A3 do Campeonato Cearense, mas não. É a Taça Fares Lopes. Bom, Edson Cariús, esse atacante famoso, né? Já rodou em vários clubes pelo Brasil, né? Fechou com o Tirol do Ceará também para a Taça Fares Lopes. Aqui também dá uma checada. Bom, gente, Sport, Retrô, Santa Cruz e Maguari serão os representantes de Pernambuco, ao menos a princípio, né? Foi o que disse o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, né? Na Copa do Brasil de 2026. Vamos lá, gente. Eduardo Tanque, centroavante, teve o contrato rescindido pelo Santa Cruz. O jogador Kiko, Felipe e Thiago Índio, 3 jogadores que tiveram seus contratos rescindidos pelo Ipiranga. Aqui, time que está disputando a Série A2 do Campeonato Pernambucano, né? Everton Heleno e também o jogador Jailson. Esses 2 jogadores fecharam com o Maracanã do Ceará para a disputa da Taça Fares Lopes, lá no Ceará. Quem também fechou com o Vila Real, gente, para a disputa da Taça Fares Lopes, né? Mais um clube cearense, foi o Marcelo Toscano, beleza? Vamos lá, gente. O novo executivo de futebol do Santo André para 2026 é o Sérgio Soares, ex-treinador do clube. Leandrão, esse treinador, teve o seu contrato renovado até setembro de 26 com o América do Rio de Janeiro. Beleza? Gilson Kleina, novo treinador do Boa Vista do Rio de Janeiro para 2026. Vamos lá, gente. Rogério, Neymar do Nordeste, fechou com o Belo Jardim para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Aqui também, Bruno Lage. Esse treinador deve agora assumir o Al Saad do Catar, segundo a nova informação que saiu, né? Betinho, treinador, fechou com o Frei Paulistano para a segunda divisão do Campeonato Sergipano. Bom, vamos lá, gente. A FIFA condenou o Corinthians a pagar 1 milhão de euros por atraso no pagamento ao Midland da Dinamarca pelo jogador Charles, tá? Quando o Corinthians o contratou. Bom, aqui também, vamos dar uma checada nessa informação. Vou passar daqui a pouco. Vamos lá, gente. Rodrigo Muniz, atacante brasileiro, renovou com o Fulham da Inglaterra até 2030. Wallace, goleiro ex-Botafogo da Paraíba. Augusto Potiguar, lateral, ex-central de Caruaru. Ambos os jogadores fecharam com o Campinense da Paraíba para 26. Fernando Júnior, mais um jogador que fechou com o Campinense da Paraíba para 26. Adrian, goleiro, renovou com Porto Vitória do Espírito Santo para 2026. Vicente Álvares, jogador da seleção sub-20 do Chile, interessa ao Vasco e o Vasco está negociando a contratação do jogador.
Vamos lá, gente. O Serra Branca da Paraíba anunciou que está virando SAF também. E seria a terceira SAF na Paraíba. O terceiro clube a virar SAF, né? Na Paraíba. Vaguinho Dias é o novo treinador do Figueirense. Beleza? Também o Brasil já sabe quem vai enfrentar a seleção brasileira masculina no mês de novembro, na data FIFA, né? Do mês de novembro. Os dois amistosos. O primeiro será no Reino Unido, né? Na Inglaterra, contra Senegal. E o segundo será na França, contra a Tunísia. Beleza? No mês de novembro, esses são os amistosos da seleção brasileira. Nessa data FIFA, gente, de agora, 2 jogadores do Palmeiras foram convocados por Scaloni, né? Treinador da seleção da Argentina, para os amistosos da seleção da Argentina, contra a Venezuela e Porto Rico. Ambos os amistosos, ambos os jogos, nos Estados Unidos. Bom, o Aníbal Moreno, volante, e o também Flaco Lopes, atacante. São 2 jogadores do Palmeiras aí na seleção argentina, do Scaloni. Bom, gente, no último Mercadão da Bola aqui que eu trouxe, eu anunciei que o jogador Felipe Tereza, base do Flamengo, né, saiu do time, saiu do clube. E agora ele foi para o Sub-20 do Palmeiras, tá? Bom, aqui também o Bergson, ex-jogador, por exemplo, do Fortaleza, do Ceará, do Sport, do Náutico, se muito me engano, passou pelo Fluminense também. Bom, esse atacante foi jogar no futebol da Malásia. E pura e simplesmente, jogando pelo Johor, lá da Malásia, ele se tornou o maior artilheiro da história do campeonato da Malásia, com 109 gols. O segundo maior artilheiro é o Putra. Putra é mais ou menos assim, o nome desse jogador, tá? Tem 106 gols. Então, o brasileiro Bergson é o maior artilheiro da história do campeonato da Malásia de futebol. Vale dizer que por lá ele já conquistou 14 taças com o Johor. Galera, um campeão mundial como treinador pode estar voltando a treinar uma seleção em Copa do Mundo. É isso aí. A seleção do Uzbequistão está sem treinador e o Fábio Cannavaro, que é treinador campeão mundial, né? Vamos lembrar. Ele foi campeão com a seleção da Itália em 2006, na Copa do Mundo. Ele pode voltar a dirigir uma seleção em Copas do Mundo. Agora, o Uzbequistão. Bentancur, esse jogador uruguaio, renovou contrato com o Tottenham da Inglaterra. Eu só vou ficar devendo até quando? Até quando vai o novo contrato do jogador, tá? Marcinho Guerreiro, esse treinador, renovou contrato com o Maranhão até o final da Série C de 2026, que o Maranhão vai disputar, né? Vale dizer. Bom, terminando o vídeo, gente, falando do Bayern de Munique, né? Vamos falar aqui um pouquinho do Bayern e passando a provável escalação. Daqui a pouco eu passo, na verdade, tá? Eu vou primeiramente desmentir uma situação aqui, gente. Vamos lá. Mais uma vez, durante essa semana, canais no YouTube e alguns da imprensa estão falando que o atacante Harry Kane quer sair do Bayern de Munique porque quer voltar para a Premier League, quer jogar no Tottenham, quer isso, quer aquilo outro. Bom, vamos agora para os fatos. O que é fato? O atacante Harry Kane deu uma entrevista para a ESPN, beleza? Claro, né? ESPN Internacional. Falando o quê? Ele está feliz no Bayern de Munique, pretende cumprir o contrato no Bayern de Munique, não pensa em sair do clube, beleza?
E, bom, não tem expectativa de voltar à Premier League, pelo menos não agora, né? Então, assim, gente, muita especulação, muita fumaça e pouca certeza, poucos fatos. Bom, tem outras notícias rolando falando que o PSG estaria pronto para oferecer 100 milhões de euros pelo Maicon Olise, do Bayern de Munique. Bom, gente, não se tem uma multa para esse jogador, não tem uma multa no contrato do jogador. O jogador tem contrato com o Bayern de Munique até 2029 e o Bayern deve renovar o contrato do jogador, deve dar um aumento salarial e renovar o contrato do jogador até 2031. E olha que o Bayern nem com pressa tá para isso, vale dizer. E, bom, tem essa expectativa de que pode chegar oferta para eles, pode acontecer mesmo, mas segundo notícias, o Bayern de Munique não deve liberar o jogador por preço nenhum, pelo menos a princípio. Essa é a informação. O Panecano, zagueiro, tem situação sobre ele. O Bayern de Munique fez uma primeira oferta, mas ele achou muito baixa e recusou. O Bayern de Munique permanece negociando e deve fazer uma nova oferta para renovar o contrato do jogador. Lembrando, ele está no último ano de contrato. Beleza, gente? Goretzka, esse volante do Bayern de Munique, ao que tudo indica, não irá renovar com o clube. Bom, o Goretzka está no Bayern de Munique, acho que desde 2019, 2018, por ali. E a notícia é que ele não deve ficar no Bayern de Munique mais. E, bom, por enquanto, não tem nada definido, tá? O Bayern parece que quer renovar com o jogador, sim. Vamos aguardar. Sobre o Gnabry, o Bayern de Munique também quer renovar o contrato do jogador. Ele tem contrato com o Bayern de Munique por mais 2 anos ainda. Tá jogando bem, mas o Bayern de Munique estaria pedindo para ele reduzir o salário. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Bom, gente, a provável escalação do Bayern de Munique para esse jogo contra o Eintracht Frankfurt, né? Na Commerzbank Arena. É o estádio do Eintracht Frankfurt, né? Vamos lembrar que é o jogo do líder, por enquanto, que é o Bayern de Munique, com 2 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund, que é o segundo colocado, contra o Eintracht Frankfurt, que é o 4º colocado na classificação. Pontuação não é nem tão distante assim, tá? Vale dizer. Bom, a provável escalação do Bayern de Munique é a seguinte, ao menos a indicada pelos sites. O Neuer no gol, o Laimer na lateral, o Upamecano e o Jonathan Tah na defesa, o Stanisic de volta, né? Segundo as notícias, ele tá voltando, né? De lesão e já vai assumir a titularidade, o Stanisic. Bom, no meio de campo, Kimmich e Pavlovic, mas eu deixo uma dúvida aqui, ou Goretzka ou Pavlovic, beleza? Gnabry na meia, Olise por um lado, Kane centralizado e Luiz Dias pelo outro lado. Deve ser esse o time do Bayern de Munique para esse jogo contra o Eintracht Frankfurt. Bom, gente, só deixando meu comentário prévio aqui do que eu acho que vai ser esse jogo Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique. Bom, vamos pegar o retrospecto recente. Nada bom para o Bayern de Munique, tá? Na casa dos caras. 2 goleadas por 5-1 pro Eintracht Frankfurt e um empate. Então, assim, retrospecto recente dos últimos 3 jogos, lá na casa dos caras, nada positivo. A Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique, gente, é um clássico. Onde o Frankfurt já eliminou o Bayern de Munique, tá? Vale dizer, de Copa da Alemanha. Já surrou o Bayern de Munique em campeonato alemão. Bom, é um jogo de dois campeões alemães. Vale dizer. Né? Então, assim, o Eintracht Frankfurt vem jogando muita bola nessa temporada e muita gente vai se deixar levar, porque o Frankfurt vem de uma goleada que tomou por 5-1 do Atlético de Madrid, na casa do Atlético, e o Bayern de Munique vem de uma goleada que fez fora de casa em cima do Bafos por 5-1. Gente, é o seguinte, o Eintracht Frankfurt, nos últimos 3 jogos, eu vou trazer esse dado aqui para os amigos terem uma noção. Vamos lá? Tomou 4, 8 mais 5. Vamos botar aqui 9, 10, 11, 12. Tomou 13 gols. Vamos ver isso aqui? Tomou 13 gols.
e fez ao todo 3, 6 e 7. Tomou 13 e fez 7 nos últimos 3 jogos, tá? O que eu tô tentando dizer aqui, é um time que faz muitos gols e que leva muitos gols. É um time ofensivo. É um time que joga pra cima, seja lá onde for. Seja lá do jeito que for. Não se resguarda. Parte pra cima. É o estilo, é assim que joga e é isso. Beleza? Então, esse papo de que o Bayern de Munique vai chegar lá, vai atropelar, vai trucidar porque é o time, porque sei lá o quê. Gente, pode acontecer? Pode, porque é futebol. Mas, assim, é um jogo duríssimo, como sempre é. Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt, só procurarem aí. Não tem jogo fácil entre esses dois. É pegada, é valendo, é valendo. Eu torço que o Bayern de Munique vença. Mas, sim, reconheço que o jogo é dificílimo na casa dos caras lá. Mas, volto a repetir, torço e vejo condições, sim, do Bayern de Munique vencer. Mas é isso, galera. É um clássico. Vale dizer que esse jogo é literalmente um clássico. Beleza? Do futebol alemão. Galera, abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E fui! Bom final de semana para todos. Gente, já havia fechado o vídeo, mas não quero me perder na conta, tá? Quando eu passo aí os gols que o Frankfurt fez nos últimos jogos. Bom, tomou 13. É verdade, isso rolou mesmo. Mas fez 10. Beleza? E não 7, como eu citei aí. Beleza? Então, só corrigindo isso, pedindo like de novo.